Bom dia, galerinha do quinto ano, salve, salve, mais uma vez! Vamos agora pro túnel do tempo, no período histórico, Proclamação da República, onde que o nosso país se tornou republicano. Vamos lá? Depois, com o passar do tempo, que teve o fim da monarquia. Por que teve o fim da monarquia, pessoal? Porque os cafeicultores, os militares, fazendeiros, esses grupos da sociedade estavam insatisfeitos no país, porque não visava para eles mais lucro, não visava para eles mais assim, avanço na economia, dos salários, não aumentavam, não tinha mais lucro ali. Então o que aconteceu? Esses grupos, eles fizeram uma pressão para tornar o país republicano, certo? Só que aí, o que eles fizeram? Aí eles se reuniam, né, em reuniões, até que fecharam com o militar Marechal Deodoro da Fonseca para ele proclamar a República. Então, o Marechal Deodoro da Fonseca, ele proclamou a República em 1889, 15 de novembro, certo? Então, vamos lá. Após a proclamação da República, precisava implantar, crianças, um sistema republicano, né? Onde as pessoas tinham o direito de escolher o governante que queriam. Só que não bastava somente proclamar a República, precisavam tomar algumas medidas. E quais foram uma das primeiras medidas? Qual que foi? Os militares fizeram a organização de um governo provisório, que vigorava algum tempo até outro assumir o poder. O que é um governo provisório? É um governo que não fica para sempre. Ele é só um determinado tempo. Então eles escolheram. Como o Marechal Deodoro da Fonseca, ele proclamou a República, então os militares fizeram assumir como governo provisório, sendo um sistema republicano. Foi uma das primeiras medidas. Tá. Outras medidas eles teriam também que mudar. Acabar com algumas instituições monárquicas, né, no reinado daquela época, no Império, e escrever uma nova Constituição. O que é Constituição, crianças? Constituição é a lei que rege o nosso país, certo? É tipo uma Bíblia. Um exemplo que o tio Carlos está dando. É um livro, né, que rege todas as leis que o país tem que seguir para fazer algo de melhorias, certo? Em todos os sentidos. Tá. Fazer novos símbolos nacionais, como hoje nós temos a nossa bandeira nacional. Antes, a bandeira era do quê? Do Império. Como vocês podem ver na apostila de vocês, no texto do sistema republicano, lá tem a bandeira do Império, para depois a mudança, uma das outras mudanças, para a bandeira do Brasil. Após quase um ano da proclamação da República, foram eleitas pessoas da elite, da sociedade, da elite, que fariam parte da Assembleia Constituinte. O que é essa Assembleia? São pessoas que decidiam fazer as leis, certo? Então, essas pessoas participaram da primeira Constituição, que é um livro, né, que rege o país, mas essa foi a primeira Constituição e ela foi promulgada, ou seja, elaborada em 24 de fevereiro de 1891. Só que essa primeira Constituição, nessa Constituição, elegeram para presidente, que aí tinha a lei, né, que lá dentro da lei constituía que teria que eleger um presidente. Essa Assembleia Constituinte elegeram para presidente Marechal Deodoro da Fonseca e com ele o vice Floriano Peixoto. Essa Constituição que foi elaborada não deu muito certo. Por quê? Porque ela não atingiu a população, os interesses da população. Por quê? Porque só atingiu os interesses da maioria da elite. Que como essas pessoas da Assembleia Constituinte eram bancários, fazendeiros, donos de indústria, então era uma Constituição que favoria somente eles, não a totalidade da população, ok? Então não perdurou muito tempo. Aí depois veio outra Constituição, tá? Que nós vamos falar mais pra frente. Então essa aula de agora foi a introdução, né, dessa parte, e agora o tio Carlos vai passar as atividades para vocês, ok? Até mais, galerinha, do fundo do túnel do tempo! E obrigado!